E agora a gente vai dar continuidade a partir daqui. Tranquilo? Então, agora a gente já sabe a necessidade bruta e a líquida, né? A líquida e a bruta. Agora a gente consegue determinar a lâmina de irrigação e com esta lâmina eu sei, com essa lâmina eu consigo determinar a frequência e a duração da irrigação. Então, a lâmina líquida é o que cabe no solo, né? A gente viu lá na irrigação por aspersão que ela é aquela quantidade que cabe no solo. Só que aqui vai ser um pouquinho diferente, por quê? Porque eu não vou molhar todo o solo que nem eu molhava lá na irrigação por aspersão. Ó. Essa aqui é a mesma forma da irrigação por aspersão, o que, que muda? Muda que tem uma fração aqui, uma porcentagem de solo molhado, isso que muda, né? Então, a gente viu lá na irrigação por aspersão que a lâmina líquida vai ser igual à capacidade de campo menos o ponto de murcha permanente em porcentagem, né? Dividido por 10, vezes a densidade aparente, vezes o déficit hídrico tolerável em porcentagem, vezes a profundidade efetiva das raízes. Isso ia lá em irrigação por aspersão foi até aqui, né? Só que a gente não vai, na irrigação por gotejamento, não precisa molhar toda essa profundidade, né? Que nem a gente usou lá na irrigação por aspersão. Então, a gente vai multiplicar por uma porcentagem de solo molhado, que é esse PM que está aqui no fim. Então, vezes uma porcentagem de solo molhado. Tranquilo até aqui? A variável PM, que é essa porcentagem de solo molhado, representa a proporção da área ou do volume de solo com relação, respectivamente, à superfície de irrigação ou ao volume total de solo irrigado. Essa proporção depende do tipo de solo, da vazão do gotejador, da lâmina de irrigação, do espaçamento entre gotejadores nas linhas laterais e da separação entre elas. Para o dimensionamento da instalação do projeto de irrigação por aspersão, para o dimensionamento da instalação do projeto de irrigação, os valores de PM devem ser estimados também em função do tipo de cultura, do tipo de clima, qualidade desejada da irrigação e do custo do sistema. Um maior valor de porcentagem maior, o que vai ocasionar? Vai ocasionar uma quantidade maior de solo molhado, né? Então, proporciona maior segurança ao desenvolvimento da cultura, porém, vai aumentar o custo, né? Se eu usar um PM maior, eu vou ter maior garantia de que o cultivo vai atender às suas necessidades hídricas, né? Porém, vai elevar o custo do sistema, porque eu vou colocar mais água lá, né? Em sistemas úmidos, admite-se menores porcentagens de solos molhados, já que a irrigação, nesse caso, é aplicada de forma suplementar. O que é suplementar? Irrigação suplementar quer dizer que é suplementar as chuvas, né? Só que, quando a gente está projetando, a gente não considera isso, a gente considera que não tem chuva, tá? É só na condução. Outra questão importante é que, caso exista a possibilidade de ocorrência de ventos fortes na zona deve-se molhar um volume maior de solo para favorecer o enraizamento das plantas. Quer dizer, para a planta não tombar, tem que estar mais bem enraizada. Então, quando tem ventos fortes, a gente tem que tomar esse cuidado. Nas culturas arbóreas, com grande espaçamento entre plantas, recomendam-se valores de PM compreendidos entre 33% a 67%. Na irrigação de hortaliça, onde existe uma grande densidade de plantas, os valores de PM se aproximam de 100%, quer dizer, praticamente se molha tudo. Né? Mesmo assim, que na irrigação por hortaliça se molha praticamente tudo, aliás, se molha na mesma quantidade que a evapotranspiração,
Porém, ainda a quantidade é menor, né? Porque aplica pequenas quantidades com grande frequência. Menor que a irrigação por aspersão, claro. Agora a gente vai ver um quadro que vai dar os valores aproximados de PM em função da vazão do gotejador, da textura do solo e do espaçamento entre linhas laterais. E o quadro ainda recomenda valores dos gotejamentos valores de espaçamentos entre os gotejadores, SG, de uma mesma linha lateral para cada vazão de gotejador e para cada uma das texturas do solo. Os valores de PM do quadro são estimados, isso aqui é importante, tá? Eles são estimados para uma lâmina de irrigação aproximada de 40 milímetros. Quer dizer, esse quadro, os pesquisadores, né, fizeram ele em função de uma lâmina de irrigação de 40 milímetros. Agora, se eu quiser usar o quadro, por exemplo, uma lâmina de irrigação de 20 milímetros, a gente vai procurar o valor de PM que corresponda a uma vazão igual à metade da vazão real do gotejador. Então, esse cuidado a gente vai ter que ter. E aqui está o quadro, então. Dei uma observada nele. Seria interessante você pegasse aí já esse quadro está naquele conjunto de tabelas de vocês. Estão lembrados? Então, vamos analisar aqui. Olha aqui, aqui diz assim, ó, vazão do gotejador, menos que 1,5 litros por hora. Vejam bem que a vazão é bem pequenininha, né? Lá a gente usava litros por segundo em irrigação por aspersão. Então, aqui são vazões bem menores, tá? Por isso que é litro por hora. Então, também isso aqui é um outro cuidado, que nas tabelas dos fabricantes é litro por hora, tá? Depois a gente vai... Nas nossas fórmulas é metro cúbico por segundo. Então, esse cuidado é importante. Então, assim, vazão do gotejador em litros por hora, menos que 1,5, 2 litros por hora, 4, 8 e mais que 12 litros por hora, tá? Textura do solo e espaçamento recomendados. SG entre gotejadores. Então, textura do solo, grossa, média e fina. Então, por exemplo, aqui, ó, menor que 1,5 litros por segundo. Por favor, acompanhe aqui na tabela, tá? Menor que 1,5 por segundo. Textura, grossa, média e fina. E aí, espaçamento recomendado entre gotejadores, 0,2, 0,5, 0,9, tá? O que quer dizer grossa, média e fina? Grossa quer dizer mais arenoso, médio é médio e fino mais argiloso, tá? Então, é para a gente fixar, tá? Textura fina são aqueles solos mais argilosos. Textura grossa são aqueles solos mais arenosos, tá? Textura média que está mais ou menos equilibrado, certo? Então, esse é o quadro, né? Está faltando mais uma recomendação, tá? Para determinar a textura. Primeiro a gente vai olhar o quadro. Os valores citados no quadro foram obtidos para uma distribuição de uma linha lateral para cada fileira de planta, com os gotejadores igualmente espaçados ao longo das linhas laterais. Então, esse quadro ele foi determinado para uma lâmina de irrigação de 40 milímetros e também ele foi determinado para uma linha lateral com uma única fileira de plantas, com os gotejadores igualmente espaçados ao longo dessas linhas laterais, certo? Se eu quiser usar em condições diferentes, eu tenho que tomar outros cuidados. Por exemplo, quando eu quiser usar uma lâmina de irrigação de 20 milímetros, eu tenho que dobrar a vazão. Então, quando utiliza duas tubulações laterais por fileira de planta, o valor de PM será estimado por essa equaçãozinha aqui, tá? Ela é meio chatinha de aplicar. PM vai ser igual a PM1, que é o valor PM do quadro, onde S1, que é o espaçamento entre o par de linhas laterais de cada fileira, é igual ao espaçamento entre linhas laterais. S1 é o espaçamento, S2 é o espaçamento maior
entre as laterais, que é SH menos S1. PM, o valor PM do quadro, onde S1 é igual a SL. E PM2 para um valor de PM do quadro, onde S2 é igual a SL. E aqui está o quadro, tá? Esse quadro aqui, ele é para ter também naquele conjunto de tabelas. Mas aqui a gente vai fazer com calma. Quando é no presencial, eu aconselho escrever ali em cima, tá? Nas tabelas, como é que botar esta fórmula aqui. Até você pode fazer isso aí. Quem está com essa tabelinha já impressa, coloca isso aqui, ali, tá? Isso vai dar muito trabalho, né? Bom, vamos seguir aqui, depois a gente volta isso aqui. O valor S1 da fórmula deve ser igual ou maior ao maior valor SL do quadro, extraindo em função do maior valor de PM, obtido por sua vez a partir da vazão do gotejador e da textura do solo correspondente. Como, por exemplo, para um gotejador 2 litros por hora, um solo de textura fina, o valor S1 de saída do quadro seria igual a 1,2 e PM1 seria igual a 100%. Então, eu vou pegar aqui o vazão do gotejador, 2 litros por hora, tá? Textura fina. E aí é para pegar o maior valor da tabela. Então, o maior valor da tabela é 100%, PM100, tá? E o espaçamento entre gotejador recomendado vai ser 1 metro, e o espaçamento entre linhas recomendadas vai ser 0,8 metros. Aqui tem dois valores possíveis, tá? Aqui vai depender do espaçamento entre linhas que a gente estiver usando no projeto. Tem 3 valores para esse caso, na verdade. Então vai depender, a escolha vai depender. Na verdade, eu vou poder escolher esse espaçamento aqui entre linhas laterais. Então com um valor de gotejadores por hora, em solo textura fina, o espaçamento de gotejadores deu 1, o espaçamento S1 extraído do quadro seria igual a 1,2 e PM seria igual a 100%. Para esse mesmo gotejador, em um solo de textura grossa, PM1 assumiria respectivamente valor de 0,8% e 50%. Textura grossa seria 50%, ó, PM1 seria 50%. E aqui seria 8 espaçamento entre as laterais.